O suor escorria pelo rosto de William, formando sulcos finos na poeira que se grudara à sua pele. A cada tentativa de levantar o escudo para bloquear um golpe imaginário, o braço doía, um tremor surdo percorrendo o antebraço até o ombro, como se os músculos estivessem sendo esticados além do limite. O escudo de madeira, reforçado por uma borda de metal, que antes parecia apenas pesado, agora era um peso insuportável, depois de tanto tempo de treinamento, toda vez que caía e se levantava. Cada centímetro de movimento exigia um esforço que ele não sabia se ainda tinha. Gael, ao lado, não estava muito melhor. Ele girava a espada curta no pulso, tentando repetir o movimento que Ramogi havia mostrado com o cajado. Tentava repetir o ataque lateral, com o peso do corpo todo projetado para frente, mas o resultado era sempre o mesmo. A lâmina furava o ar de forma torta, o equilíbrio do corpo se desfazendo no último instante, e ele precisava dar um passo a mais para não cair de joelhos. Cada tentativa arrancava um resmungou abafado, o suor escorrendo pela testa e escorregando pelo nariz. Relaxe a mão, e depois tente devagar, Ramogi dissera, há meia hora. Se segurar a espada como se fosse uma barra de ferro, o golpe vai sair torto. Gael tentou. Relaxou a mão. O resultado foi o mesmo. A espada continuou torta. Ele soltou um grunhido de frustração e girou o braço, tentando soltar os músculos, mas a tensão voltava tão rápido quanto sumia. Você está segurando o escudo como se quisesse abraçar ele, não usar ele, Ramogi havia dito a William, enquanto corrigia a posição do ombro do garoto com um toque firme na lateral da escápula. Não precisa abraçar, William. Só precisa estar entre você e o golpe. William tentou relaxar a pegada, mas o desconforto persistia. A alça do escudo marcava o antebraço, a pele já vermelha e sensível sob o couro áspero. Cada vez que ele levantava o escudo, o ombro direito reclamava, uma dor surda que subia até a nuca. Ele não sabia se aquilo era treino ou tortura. E nem para que servia, tão desgastante assim. Zoe estava um pouco mais atrás. Vocês estão melhorando, ela disse, o tom claramente irônico. Agora a espada de Gael não voa mais quando ele tenta girar. Não voa porque eu aprendi a segurar ela. Ela fugia de mim, mas tem que ser igual como se fosse uma namorada. Tem que segurar e não pode mais soltar. Gael respondeu, rindo, e ofegante, apoiando-se na própria arma como se fosse um cajado. Mas se eu segurar por mais 5 minutos, a culpa é minha ou da gravidade? Clara estava sentada sobre uma pedra lisa, mais afastada, observando tudo em silêncio. Até que bufou. Uma risada escapou. Namorada, Gael, balançou a cabeça. Se você tratar assim, coitada de quem namoras com você. Gael abriu a boca para responder, todo convencido. Teque, o cajado do Ramogi bateu seco atrás do joelho dele. A perna cedeu. Gael foi de cara no chão. A espada voou longe, rodando. Silêncio por um segundo. Depois o acampamento explodiu em risos. William largou o escudo, dobrando de rir. Daniel bateu palma. Até Zoe soltou um gritinho e riu atrás da mão. A gravidade venceu. Clara apontou, chorando de tanto rir. Gael cuspiu terra, levantou só a cabeça. Traíra, murmurou pro chão. Ramogi já tinha voltado à posição. Menos poesia. E bateu o cajado no chão, como se finalizasse o treinamento. Somente mais alguns minutos. Ramogi disse, depois vamos descansar um pouco. William largou o escudo com um baque seco que fez a terra tremer. O som de madeira contra o chão foi seguido pelo gemido de alívio que escapou de sua garganta. Gael, por sua vez, pegou a espada, e a enfiou no chão como quem enterra uma pá e sentou-se de uma vez, as pernas esticadas, o peito subindo e descendo em ondas rápidas. Isso é muito mais difícil do que parece, disse ele, sem jeito. Naqueles jogos de luta que eu jogava, era só apertar um botão. E eu queria que isto tudo fosse apenas um jogo. William respondeu, a voz ainda entrecortada. Clara riu baixinho, o som suave se perdendo no ar, mas foi interrompida por um toque macio e gelado contra sua mão. Ela olhou para baixo. Um slime rosa estava se esticando, crescendo levemente, como se tentasse alcançar algo. A sensação era úmida e fria, mas não desagradável. Como encostar em uma gelatina gelada em um dia quente. Clara segurou a respiração.
Gente, olhem isso. O slime rosa vibrou suavemente, um brilho fraco percorrendo seu corpo gelatinoso, e Clara sentiu uma familiaridade estranha. Aquela cor, aquele jeito de se esticar com curiosidade, como se estivesse reconhecendo alguém. É o mesmo? Aquele da cabana? William perguntou, aproximando-se com cuidado. Acho que sim, Clara respondeu, a voz baixa, ainda admirada. Ele parece me conhecer. O slime vibrou de novo, mais forte, e se aninhou contra a palma da mão dela, como um gato que encontrou seu lugar. Mas como se estivesse com medo, ainda se comprimia contra a pele da mão de Clara. Foi quando o barulho começou. Não um barulho alto, mas uma série de chiados curtos, secos, vindo de trás das moitas que cercavam a clareira. William se virou, o corpo ainda tenso, e viu os olhos pequenos e brilhantes surgindo entre as folhas. Eram javalis, não javalis grandes, aqueles que se vê em livros de caça, mas mini-javalis, com pelos eriçados e presas curtas, mais afiadas. 4 deles, talvez 5, ou mais, farejando o chão, os focinhos úmidos se erguendo para sentir o cheiro do grupo. Se acalmem, Ramogi disse, a voz calma, quase entediada, só espantem eles. Eles estão mais assustados do que vocês. Gael olhou para a espada enfiada no chão, depois para os javalis, depois para Ramogi. Espantar com uma espada de madeira? Ele repetiu, incrédulo, eu que estou espantado. Eles mordem ou algo assim? Sim. E não é nada bom, respondeu Ramogi, com o olhar fixo nos animais. Só espantem eles. Gael pegou a espada com um suspiro e avançou, brandindo a lâmina, sem fio de corte, de forma larga, como quem espanta moscas. O javali mais próximo recuou um passo, mas o segundo, mais atrás, apenas virou a cabeça e continuou farejando. Não está funcionando, William disse, já com o escudo levantado, e golpeando o ar com a outra espada, tentando cercar os animais do outro lado. Ele tentou dar um passo firme e bater o escudo contra o chão, como havia visto Ramogi fazer com o cajado. Um gesto curto, seco, que deveria ter intimidado os javalis. O resultado foi que o escudo bateu na própria canela, e ele soltou um grunhido de dor, pulando para trás em um pé só enquanto o escudo caía no chão. Você bateu em si mesmo, Gael perguntou, tentando não rir, o que o fez perder o equilíbrio e girar a espada de forma aleatória. Um dos javalis bufou e deu um passo à frente. Os dois recuaram, ombros encostados, o coração disparado, o suor de esforço agora misturado ao suor de medo. Vocês estão com medo de mini-javalis? Zoe perguntou ironicamente, e havia um brilho diferente nos olhos dela. Um brilho que não era de deboche, mas de desafio. Dá licença. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa por vocês. Clara ergueu uma sobrancelha. Você vai treinar com eles depois de ter guardado o arco? Vou tentar algo diferente. Sem o arco, Zoe respondeu. Vou usar uma espada. Que nem eles dois. Gael arregalou os olhos. Você quer competir comigo nisso? Quero ver se eu consigo acertar esses bichos melhor do que vocês. Clara cruzou os braços, um sorriso no canto da boca. Eu sou a mais velha daqui. Vou ter que proteger vocês, né? Completou, com ironia. Zoe pegou a espada curta, a lâmina que mais parecia um cabo de vassoura um pouco mais fino, e que há meia hora Zoe nem queria encostar. Mas avançou. Ela segurou a arma com ambas as mãos, a postura ainda desajeitada, os braços rígidos, mas seus olhos estavam fixos nos javalis. Ela ergueu a espada, girou o tronco com o peso dos ombros, e bateu a lâmina contra o chão com um estalo seco. O som foi alto. O javali mais próximo recuou, bufou, e virou-se. O segundo seguiu. Cavou o chão com a pata, baixou a cabeça. Do mato, 3 slimes verdes saltaram, quicando desesperados. Fugiam dos javalis, não do barulho. Um passou raspando na bota da Clara. Ela encolheu as pernas na barricada, sem levantar. Ei! Você tem medo, amiguinho? Disse Clara, para aquelas pequenas gosmas gelatinosas de cores diversas. Eu seguro vocês. Ela se abaixou devagar, abriu os braços e juntou todos. Os slimes tremelicaram e se apertaram contra ela, quentinhos e fofinhos. Clara sorriu e os abraçou forte. Pronto. Agora ninguém precisa ter medo. Enquanto isso, os javalis começaram a avançar. Um investiu contra Zoe rapidamente.
Gael largou a espada. Zoele, abaixa, correu e acertou um soco seco no meio da testa do bicho. Tuque! Houve uma batida. O javali cambaleou e caiu de lado, atordoado. Ramogi arqueou uma sobrancelha. Um canto da boca subiu. Sem dizer nada, apoiou o cajado no chão, e sentou-se no ar. Pernas cruzadas, flutuando a meio metro do solo. Continuem, disse, tranquilo. Zoele respirou fundo. Viu o outro javali rondando William. Correu. Tropeçou. Levantou. Gritou, e desceu a espada curta com toda a força. Pegou em cheio no lombo. O javali berrou, olhou para Zoele, pro amigo caído, pro velho sentado no ar. Decidiu que não valia a pena. Virou. Disparou mato adentro. Os slimes quicaram atrás, ainda fugindo dele. O que estava ao chão se levantou zonzo, sacudiu a cabeça e foi também. Silêncio. Só a respiração deles. Nada mal, Ramogi disse, olhando para Zoele e Gael, dois desajeitados. Clara, da barricada, levantou a mão. Ei, eu só tava aqui na torcida, tá? Em poucos segundos, os animais desapareceram entre as moitas, os chiados se perdendo na floresta. O grupo ficou em silêncio por um instante. Ela acertou? Gael perguntou, incrédulo. Zoele ficou imóvel, a espada ainda apontada para o lugar onde os javalis haviam estado. Ela estava ofegante, os ombros subindo e descendo, e havia um tremor suave nas mãos. Foi sorte, ela disse, a voz um pouco trêmula, mas um sorriso se formando em seus lábios. Foi sorte, mas funcionou, Clara disse, erguendo-se. Na próxima, tenta apontar para os javalis, não para o chão. Se deu certo uma vez. Na próxima, vou tentar acertar o chão de novo, Zoele respondeu, e o sorriso cresceu. Ramogi apenas inclinou a cabeça, um movimento quase imperceptível, mas havia um brilho nos olhos dele. Talvez um brilho de reconhecimento. Treino com 3, ele disse, apontando para Zoele, Gael e William com o cajado. Ainda não é bom, mas é melhor do que 2. Depois descansaremos. O treino recomeçou. William já não segurava o escudo com medo de que ele caísse. Agora ele o segurava com a esperança de que pudesse segurar. Gael já não tentava girar a espada com a mão errada. Ele a segurava, e quando errava, ria, mas não desistia. E Zoele, que antes só observava, agora tremia, mas tremia com determinação. O treino recomeçou sob o sol que já começava a pesar, a luz filtrando-se pelas copas em feixes dourados que aqueciam a pele e cegavam os olhos de vez em quando. A clareira tornou-se um campo de movimentos desajeitados, de grunhidos e respirações ofegantes, de pés arrastando na terra solta e o som de madeira movimentando o ar. William respirou fundo e ergueu o escudo. Desta vez, o braço não tremeu. Ou melhor, tremeu menos. A alça de couro ainda marcava o antebraço, e o ombro direito ainda ardia, mas ele aprendeu a posicionar o peso diferente. O escudo não era mais um inimigo que ele tentava segurar. Era uma extensão de seu corpo, um movimento que vinha de dentro. A espada, na mão certa, e bem empunhada. Ramogi estava em pé a alguns metros, o cajado apoiado no chão, os olhos atentos. Ele não dava instruções constantes, deixava-os errarem sozinhos, como se os erros fossem parte do aprendizado. Mas de vez em quando, um murmúrio, joelhos, William. William abaixou o centro de gravidade, flexionou os joelhos, e sentiu a diferença imediata. O escudo que antes parecia pesado demais tornou-se mais controlável, como se o chão estivesse absorvendo parte do peso. A espada em sua mão direita tinha movimentos mais suaves. Ele deu um passo à frente com o pé esquerdo, depois outro com o direito, mantendo o escudo na altura do peito, tentando imaginar um golpe vindo de frente. Melhor, Ramogi disse, e a palavra, breve e seca, valeu mais do que qualquer elogio longo. Gael, ao lado, girava a espada em círculos lentos, tentando acertar o movimento. Ele já não segurava o cabo com a rigidez de quem espera que a arma fuja a qualquer momento. Sua mão estava relaxada, os dedos envolvendo o cabo com firmeza, mas sem a tensão que travava o pulso e fazia o golpe sair torto. Você está se movendo demais com o braço, Ramogi disse, de repente, sem tirar os olhos de Gael. O golpe vem do corpo, não do pulso. Gael parou, pensou, e tentou de novo.
Desta vez, ele girou o tronco junto com o braço, projetando o peso do corpo para a frente. O golpe foi mais firme, a lâmina cortando o ar com um zunido baixo. Não era perfeito, mas era melhor do que antes. Ele riu, um som curto e surpreso, como se tivesse descoberto algo que não esperava. Olha só. Eu acertei o ar é fácil, William respondeu, tentando segurar o riso, que o fez perder o equilíbrio por um segundo. Seja o ar ou seja algum inimigo, o movimento é o mesmo. Ramogi interveio. A diferença é que o inimigo vai tentar te acertar de volta. O ar não vai. Gael fez uma careta e tentou de novo, mas agora com mais atenção, tentando imaginar um alvo à frente. Zoe estava alguns passos atrás, a postura ainda desajeitada, os braços rígidos. Ela observou os movimentos de Gael por alguns segundos, tentou copiar, mas o resultado foi um golpe largo e descontrolado que quase a fez cair. Não copie o Gael, Ramogi disse. Copie o movimento que ele deveria estar fazendo. O que isso significa? Ela perguntou, confusa. Significa que o Gael está errando, mas você está errando também. Erros diferentes não se somam. Zoe franziu a testa, pensou por um instante, e depois tentou de novo. Ela girou o corpo com mais lentidão, prestando atenção em onde o peso estava, em como a espada se movia em relação ao seu corpo. Desta vez, o golpe foi menos torto. Desta vez, a lâmina cortou o ar em um arco que fazia sentido. Assim? Perguntou, com os olhos fixos em Ramogi. Melhor, ele respondeu. Continue. E ela continuou. Melhor que Gael. William e Gael trocaram um olhar rápido. Não era um olhar de competição, mas de reconhecimento. O treino se espalhou em movimentos que se repetiam. William erguia o escudo, dava passos para frente e para trás, ajustando a altura, a inclinação, e riscava o ar com a espada. Gael tentava combinar passos com golpes, com resultados mistos, mas todos tão tortos que ele mesmo ria. Zoe repetia o movimento básico que Ramogi havia mostrado até sentir o músculo do braço queimar. Aos poucos, a clareira tornou-se um ritmo. O chiado das botas na terra, o sopro dos pulmões buscando ar, o ranger do couro, o estalo seco de uma lâmina que finalmente encontrava o alvo imaginário. Ramogi observava tudo, imóvel, ao lado de Clara, com os olhos percorrendo cada um deles com a precisão de quem avalia cada movimento, cada hesitação. William sentiu o suor escorrer pela testa, entrando nos olhos, ardendo. Apertou os olhos, piscou, e o escudo tremeu. Os minutos passaram, talvez horas, mas ninguém via o tempo passar ao certo, o sol estava quase na mesma posição de quando chegaram. O treino continuou, os três se movendo em círculos, tentando, errando, tentando de novo. Ramogi apenas inclinou a cabeça. Ele já havia visto isso antes, em outros rostos, em outros tempos. O movimento de alguém que ainda não sabe o que está fazendo, mas que insiste em continuar. Ele fez uma pausa, observou o suor escorrendo pelo rosto de William, o braço de Gael tremendo levemente, a postura de Zoe ainda incerta. Os três estavam sentados no chão, as armas largadas aos lados, os corpos exaustos, a respiração irregular. O suor havia encharcado as roupas, e a sombra das árvores já não alcançava o centro da clareira. Descansem, Ramogi disse, erguendo-se de onde estava sentado. A tarde ainda tem muito sol. Vocês vão precisar de energia. Não houve discussão. Gael se arrastou até a tenda menor. Zoe deu 2 passos em direção à tenda maior, mas os joelhos dobraram antes que ela chegasse. Ela caiu de joelhos, as mãos afundando na terra macia, e por um momento ficou ali, imóvel, o peito subindo e descendo em ondas rápidas. Um slime azul, pequeno e vibrante, deslizou até ela, aninhando-se contra sua perna com um toque frio e macio. Ela riu, um som fraco e cansado. Você também quer dormir? Ela murmurou, e o slime vibrou como resposta. Clara foi para dentro da tenda maior, junto com Zoe, se deitar sobre um colchão improvisado de palha, com o slime rosa estava enroscado contra seu ombro, pulsando suavemente, e ela acariciava a superfície gelatinosa com a ponta dos dedos, os olhos já se fechando. Quando William iria entrar procurar para ver se havia um espaço na cabana, foi interrompido. Ramogi segurou seu braço.
A pegada era seca, os dedos fortes, como raízes de uma árvore velha. William parou, virou-se, e encontrou o olhar de Ramogi. Você não. A voz de Ramogi era baixa, mas cortava o ar como uma lâmina. William piscou, confuso. O quê? Mas eu. Não houve tempo para terminar a frase. O cajado de Ramogi moveu-se rápido demais. Um golpe seco e preciso contra o peito de William, que perdeu o equilíbrio e caiu de costas na terra. A queda foi dura, o ar escapando de seus pulmões num grunhido abafado. Levante, Ramogi disse, a voz fria. William ficou imóvel por um instante, o corpo ainda processando a queda. As costas ardiam, a terra grudava em sua pele suada. Ele ergueu os olhos, procurando uma explicação no rosto do velho, mas não encontrou nada além de um olhar duro, impenetrável. Por quê? William conseguiu perguntar, a voz falhando. O senhor disse que era para descansar. Levante, Ramogi repetiu. Não explicou. Não pediu. William empurrou o corpo para cima com os braços, os músculos gemendo. Ele mal havia se erguido, ainda com os joelhos flexionados e o tronco inclinado, quando o cajado veio de novo. Um golpe rápido no ombro, um movimento seco que o derrubou outra vez. Desta vez, William caiu de lado, o braço direito batendo no chão com um baque surdo. A raiva começou a subir por dentro dele como uma chama que se recusa a ser apagada. O que o senhor quer de mim? Perguntou em tom alto, mais alto do que pretendia. Por que está fazendo isso? Ramogi não respondeu. Apenas esperou, o cajado apoiado no chão, o olhar fixo. William levantou-se de novo. Não havia escolha. Se ele ficasse no chão, o cajado viria de novo. Ele sabia disso. As pernas tremiam, os braços doíam, mas ele se levantou. Levante, Ramogi disse, e a palavra soou mais como um comando do que como um conselho. William ergueu o olhar e viu as armas, a espada e o escudo de madeira, no chão, atrás de Ramogi. Elas estavam a poucos metros, mas pareciam tão distantes quanto o horizonte. Ramogi deu um passo à frente, o cajado erguido. O movimento foi lento, tão lento que William quase não percebeu. Mas quando a madeira veio na direção de seu peito, William não estava mais ali. Correu para o lado, contornando o velho, a mão esticada em direção à espada. Seus dedos encontraram o cabo. Ele puxou a arma, girou o corpo, e estendeu a outra mão para o escudo. O escudo era pesado, a alça molhada de suor, mas ele o segurou e o ergueu. O coração disparou. Ele tinha as armas. Agora ele podia se defender. Mas quando William virou-se, o cajado de Ramogi já estava em movimento. Um golpe rápido na direção de sua cabeça. William caiu novamente. Levante, Ramogi disse, insistindo. William tentou se reerguer, mas não viu o próximo golpe vindo. A madeira atingiu sua perna, sentindo uma dor surda que subiu até a coxa e o fez perder o equilíbrio. Ele caiu de novo, o escudo escapando de sua mão, a espada cravando-se na terra ao lado. Levante. De novo, William se levantou, o joelho latejando. Caiu novamente quando o cajado atingiu o mesmo lugar, o mesmo golpe, a mesma trajetória, a mesma dor. Ele havia visto o movimento, mas não foi rápido o suficiente para desviar. Levante. Ele se levantou. Caiu. Levantou. Caiu. O joelho gritava, a dor subia pela perna em ondas que pareciam não ter fim. Cada queda era uma lição, mas ele não conseguia aprender rápido o suficiente. A sexta vez que caiu, o mesmo golpe, no mesmo lugar, William ficou no chão por alguns segundos. Sua respiração era irregular, o suor escorria pelo rosto, e a terra parecia tão confortável quanto a cama de palha que ele não podia usar. Mas a mão de Ramogi não se estendeu para ajudá-lo. A voz veio, fria, impiedosa. Levante. William fechou os olhos. A dor no joelho, o ar queimando nos pulmões, o peso do corpo que não queria se mover. Tudo parecia pedir que ele desistisse. Que se entregasse ao descanso. Mas ele não desistiu. Ele se levantou, lentamente. Respirou fundo. Apertou o cabo da espada. Com força. Os dedos ardendo. Respirou, bem fundo. E abriu os olhos, lentamente. O mundo mudou. Os olhos de William estavam pretos. Não o preto comum da escuridão, mas um preto profundo, sem fundo, salpicado por pontos de luz de estrelas distantes, constelações,
e pequenas nebulosas que giravam em espiral dentro das pupilas como galáxias minúsculas.